Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida desse homem de Deus. Pai, nós abençoamos a vida do pastor Felipe. Declaramos, ó Pai, o favor do Senhor sobre ele. Pai amado Deus, nós declaramos que ele será usado como um canal de bênçãos, Deus, na tua presença. Pai, declaramos, ó Deus, que a sua boca se encherá de júbilo, de alegria, em ministrar as boas novas do teu evangelho. Usa o teu filho com poder e graça, e que possamos sair daqui abençoados em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graça e paz, irmãos, amém? Antes de iniciar a pregação, gostaria de saber se tem alguém nos visitando hoje, pela primeira vez aqui no culto. Erga sua mão para a gente entregar um presente para você. Então não é levantar a mão para você vir à frente, para a gente cantar. Pode ficar com a sua mão levantada. Tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Ali, maravilha, seja bem-vinda. Deus vai falar muito com você certamente aqui. Obrigado mesmo, aleluia, né? Mais ninguém? Maravilha, então, vamos para a palavra de Deus. Se você puder, curva a sua cabeça e ore para que a palavra, como uma semente, seja semeada no seu coração seja exatamente a terra fértil para receber esta semente poderosa do céu. Pai, nessa noite nós te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui livremente cultuando ao Senhor, podendo celebrar a nossa salvação, ó Deus, poder de fato adorar o Senhor, poder ser ministrado agora pela verdade da sua palavra, Deus, e de fato acessarmos e experimentarmos da sua boa, agradável e perfeita vontade. A minha oração, Deus, é que nessa noite, revelação de fato seja produzida no coração, no espírito dos meus irmãos, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas saia daqui abençoado, cheio do espírito e da paz do Senhor, em nome de Jesus, amém? Romanos capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim, pode acompanhar na sua Bíblia ou também aqui na nossa projeção, apesar que acho que vai ter muita coisa para você anotar aí, se você puder preparar. Romanos 5, versículo 1, diz o texto, o apóstolo Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim: eu fui justificado, eu fui declarado justo pela fé. Isto não vem de mim, é um dom de Deus. Na cruz ele se fez pecado para que hoje nele eu seja feito justiça de Deus, amém, aleluia. Hoje eu quero falar com você sobre a necessidade de você ter paz, permanecer na paz, para desfrutar do favor. Quantos querem favor aqui? Acredite, favor é tudo que nós precisamos, mas nós só acessamos este favor, desfrutamos deste favor, quando nós estamos e permanecemos em paz, abissai. Então, olha só, Romanos, ainda aí capítulo 5, agora no versículo 2, antes de ler, o que é o ser justificado, pastor? Se você creu que Jesus, ele veio, morreu na cruz, tirando os seus pecados, lembra quando Jesus foi iniciar o ministério dele, João Batista estava batizando no Rio Jordão, então o seu primo, né, Jesus era primo de João Batista, aparece, né, descendo, o Rio Jordão fica num lugar baixo em Jerusalém, e aí Jesus vem descendo, João Batista avistou ele, apontou, diz a Bíblia, e fez uma afirmação: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tira o pecado do mundo significa, em outras palavras, se você vai olhar na tradução original do texto, significa que ele pegou sobre si todos os pecados do mundo. Então, se você não apenas sabe disso, mas coloca a sua confiança nisso, então significa que agora você foi justificado. Deus removeu toda a maldição, toda a sua vergonha, e Ele te concedeu paz, não pelas suas obras, mas pela sua fé. Versículo 1, volta rapidão aí para nós, olha aí: justificados, pois, versículo 1, mediante
As obras? O bom comportamento? Sou um bom marido, um bom discípulo, um bom pastor? Não, mediante a fé. E por causa disso, diz o texto, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que então acontece quando nós temos esta paz? Aí pode ir lá, versículo 2. Então, por intermédio de quem? Está falando de quem? Jesus Cristo. Por intermédio dele, nós obtivemos, presta atenção aqui, igualmente acesso. O evangelho, para alguns, talvez seja escandaloso, né? O próprio apóstolo Paulo, ele afirma isso algumas vezes. Por quê? Porque aqui, o evangelho está dizendo que você tem o mesmo, igual acesso que Cristo Jesus, o Santo de Deus perfeito, tem, você e eu temos. Como que se dá isso, pastor? Pela fé. Esse é o poder da fé. Você nem sabia talvez disso, não imaginava, mas você tem um grande poder. Que poder é esse? É o poder da fé, porque a fé te introduz nesta realidade espiritual, te insere nesta obra redentora da parte de Deus, em Cristo Jesus. Então, por intermédio de quem? Jesus Cristo, tivemos o mesmo acesso que Ele, pela fé, a esta graça. Você sabe, favor é graça de Deus. É só uma palavra que nós gostamos de usar. Na verdade, nós aprendemos com o Joseph Prince, né, pastor da igreja Nova Criação lá de Singapura, um grande pregador da palavra de Deus, inspiração para nós. Então, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, diga firmes. É isso que nós precisamos estar, firmes na graça de Deus. É isso que você precisa entender e praticar. Fique firme na graça. As circunstâncias, os ventos vão bater contrariamente a você, mas você tem que permanecer firme na graça. Talvez vai vir na sua cabeça os seus pensamentos, na verdade são setas malignas, são dardos inflamados do inimigo para falar para você, não, você tem que fazer isso, não, mas você tem que ser assim, e por aí vai. Mas fique firme na graça. Graça é favor imerecido. Em outras palavras, para ajudar você, graça não é o que eu faço para Deus, mas é o que Ele fez para mim. O evangelho não é sobre eu ou você, o evangelho é sobre Cristo. Não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Ele fez. Você precisa de uma vez por todas crer nisso. Amém, irmãos? Nós só podemos desfrutar de mais graça, de mais favor, se nós permanecermos em paz. Precisamos permanecer em paz. O texto continuando, gloriamo-nos, no versículo 2 ainda, gloriamo-nos na esperança, então, da glória de Deus. Eu ainda vou falar um pouco aqui, logo à frente, sobre o que é essa glória de Deus. Mas deixa eu te dar uma ilustração, que nós comumente gostamos de usar. Vamos imaginar que o pastor Juliano está devendo o pastor Luciano, só uma suposição, ok? E é uma dívida muito grande, a princípio impagável. O pastor Juliano tem menor condição. E como que o pastor Juliano fica diante disso? Ele fica querendo estar na companhia, na comunhão com o pastor Luciano? Ele só vai querer se esquivar do pastor Luciano. Se tiver jeito, né, ele vai sair aqui, acabou o culto, aí ele vê o pastor Luciano vindo ali, aí ele já muda de corredor, ele vem para esse. Aí para piorar, então o pastor Juliano está vivendo o quê? Angustiado, não é? Acusado. Ele está escravo da dívida. E aí, para piorar, aí o pastor Francisco fala, ô pastor Luciano, vamos viajar? Vamos lá para Caldas Novas? Final de semana agora, aproveitar a conferência, já pega a Bissaí, nós vamos para Caldas. Melhor dizendo, pastor Juliano, né? Pastor Juliano que está devendo. Vamos, pastor Juliano. Aí o pastor Luciano escuta ele. Vai, essa empolgação toda, bora sim? Me pagar não quer não, mas ir para a viagem, bora, tá pronto. Ah, entendi. Verdade é o quê? O pastor Juliano vai ficar constrangido. Ele não vai aceitar esse convite assim, se ele está devendo, pelo menos não perto do pastor Luciano. Entende? Então quem está devendo,
está escravo da dívida e, portanto, não pode, não consegue festejar, se alegrar, divertir, aproveitar. Está escravo. Só que aí vem o Lucas, que é amigo demais do pastor Juliano, e é alguém muito próspero, e é mesmo, é um jovem próspero, abençoado, aleluia, vai casar esse ano, Deus já está preparando todas as coisas, abrindo portas para ele. Não sei se eu posso contar todas as bênçãos não, mas enfim, é muita bênção na vida desse irmão. Então, aí o Lucas, muito próspero e muito amigo do pastor Juliano, ele chega, ele ficou sabendo da dívida e tal, situação desconfortável, constrangedora para o pastor. Aí ele vai no pastor Luciano, fala assim: o pastor Luciano, qual que é o valor dessa dívida aí? É tal, então passa seu Pix aí, deixa eu resolver esse negócio. Vai lá e paga. Só que ele não falou nada com o pastor Juliano. E aí, rotina tal, aí ele fala para mim, fala: ô pastor Felipe, paguei, resolvi o negócio lá, eu estou indo viajar, avisa o pastor Juliano que a dívida dele com o pastor Luciano está paga. Só que aí eu também trabalho, igreja, ministério, 2 filhos, né, esposa, casa, tarará. Eu esqueci, meu Deus do céu, de contar para o pastor Juliano as boas notícias. Aí, ok, passaram-se os dias e numa determinada ocasião nós estamos todo mundo junto. E o pastor Luciano vem, abraça o pastor Juliano e tudo, e o pastor Juliano dá uma estranhada, fala assim: ai, como assim? Estou devendo ele, fica constrangido, aquele negócio e tal. Então presta atenção, a dívida foi paga? Sim. O pastor Juliano está devendo alguma coisa? Mais nada. Mas qual que é o problema? Ele não sabe. Sabe qual que é essa história? Presta atenção. Essa, irmãos, olha aqui, essa é a história de todas as pessoas lá fora. Quando eu digo lá fora, eu estou me referindo a quem não creu em Jesus. Talvez seus familiares, seu colega de trabalho, seus amigos, seus entes ali queridos. A dívida já foi paga. Jesus morreu não pelos pecados dos crentes, porque nem existiam esses. Ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. Agora, cabe a mim e a você fazer o quê, pelo amor de Deus? Contar para estas pessoas, anunciar o que a Bíblia vai chamar de evangelho, que é o que eu acabei de ilustrar para você. A dívida está paga, mas elas simplesmente não sabem mesmo. Na verdade, nós vivemos o tempo, a geração, não sei se sempre foi assim, mas certamente hoje é, que as pessoas, na verdade, evangélicas, ou pelo menos de dentro de igreja evangélica, ou até de cima de púlpito evangélico, elas não sabem isso. Na verdade, elas pregam outra coisa. Elas pregam condenação, elas pregam o débito, é a culpa, é tudo de ruim que você pode imaginar. Alguns chegam até a afirmar: opa, Deus não é tão bom assim não. Olha para você ver, se você não ouviu isso, eu já ouvi, de crente. Não, calma aí, Deus não é tão bom assim não. Fala misericórdia. Jesus, Deus é melhor do que eu sou capaz de colocar em palavras e você capaz de conceber no intelecto. Deus é muito melhor, mas muito melhor, irmãos. Só literalmente no céu e na glória nós vamos acessar. O apóstolo Paulo diz isso. 1 Coríntios, capítulo 13, quando ele está falando do amor, ele fala isso. Hoje nós vemos ainda como que algo nebuloso, existe uma neblina, não conseguimos com exatidão enxergar, mas naquele dia enxergaremos. O apóstolo João vai dizer isso também na sua carta. Finalmente, naquele dia nós o veremos como ele de fato é. Ou seja, em outras palavras, é plenamente, completamente. Hoje nós ainda vemos, mas um pouco turva a nossa visão, pela limitação mesmo da nossa carne, né? Muitas vezes do nosso entendimento e por esse mundo mesmo que jaz no maligno. Então, vamos lá, continuando a ilustração. Aí, por fim, eu vi que o pastor Juliano ficou constrangidíssimo. Chego nele depois e tal, falou: ô pastor Juliano, rapaz, me perdoa, mas eu esqueci de te contar. O Lucas, ele, sabe aquela dívida, né, aquela situação, a gente, né, sabia disso. O Lucas, então, foi lá e pagou toda aquela dívida.
Só que aí o pastor Juliano fala: não, você está brincando, só para com isso. Toda aquela dívida, talvez ele fez um Pix lá de um valor, mas toda aquela dívida era muito alta. Você sabe qual que era o valor? Por fim, o pastor Juliano não acredita. Então, novamente eu pergunto: foi pago ou não foi, irmãos? Aí agora não é as pessoas lá fora, agora é as pessoas aqui dentro. Agora já é a história dos crentes. A dívida já foi paga. Talvez ele até já ouviu, como eu acabei de contar para o pastor Juliano, mas você ainda não conseguiu acreditar. Você ainda pensa que existe algum débito. A Bíblia vai dizer e vai falar que o diabo, ele é astuto, né? Em outras palavras, ele é esperto, né? Ele usa da sua esperteza. E é o seguinte, então todo tipo de argumento que ele pode, ele usa. Então, às vezes, um que ele usa é: beleza, você estava no mundo, incrédulo, creu, converteu, foi perdoado, maravilha, mas agora você já sabe da verdade. E olha o que você acabou de fazer. Você pensa que é assim? Você vai lá, faz. Não, mas já está pago. Mas aí é muito bom. Isso aqui é a língua da serpente falando na sua cabeça de dia e de noite. Eu estava dando aula ontem de batismo, estava contando, buscando ensinar os novos irmãos na fé nosso. Estava falando isso para eles, né? Eu até investi um bom tempo da aula, na verdade, só a respeito disso. Apocalipse 12:10 diz que o nosso adversário, que significa Satanás, é a palavra ha-satã no grego, adversário, ele é aquele que se opõe a nós. O que esse adversário faz? Ele nos acusa, parte C do versículo, de dia e de noite. Podemos pôr um parênteses aqui: todos os dias. Nem fala dia sim, dia não, é de dia e de noite, ou seja, é de domingo a domingo, de segunda a segunda. Ele acusa você. Mas como que ele acusa você? Astúcia. O desgramado tem a capacidade ou habilidade, enfim, de falar na sua cabeça e na minha, não na terceira pessoa. Ô Mateus, isso aí não vai dar certo não, esquece isso. Você está sonhando alto demais, você está doido, olha de onde você veio. Você não tem essa habilidade toda, essa capacidade toda, Abissaí. Não, o diabo não fala assim. Sabe como o diabo fala? Vou ilustrar para você, é só ilustração. Eu não consigo, olha de onde eu vim. Eu não tive nem pai, alguém, um homem para me ensinar a ser homem, para me ensinar a pagar conta, para me ensinar a fazer isso. Eu não tive uma realidade. Eu não tive realmente esse ensino, essa direção. Não consigo. Olha para você ver, eu tenho dificuldade de concentrar. Olha isso, olha aquilo, eu não consigo falar. Por aí vai. Parece ser eu pensando, né? Mas essa é a língua serpentina falando com você, de dia e de noite. O diabo fala com você mais do que você imagina. Mas não dê trela para ele. Aprenda, como diz o nosso pastor Francisco. Eu tenho aprendido, graças a Deus, algumas coisas com ele, mas tem que aprender muito mais. Meu Deus do céu. Não fica conversando com o diabo. Amém, irmãos? Não fica conversando com o diabo. Deixa eu te falar, como eu disse aqui na ilustração, já foi pago a dívida. Assim como nós temos que contar para as pessoas lá fora, que elas nem sabem, mas eu vim contar para você também, que talvez já sabe, já leu, já ouviu falar, mas ainda não acreditou, mas novamente eu vou pregar para você. O seu irmão mais velho já veio, que é muito rico, muito próspero, Cristo Jesus, e pagou toda a sua dívida. Em nome de Jesus, aproprie-se da paz. Lá em Romanos 5:1, pode voltar lá no texto, Romanos 5:1, quando disse e falou a respeito, né, que nós temos paz com Deus. Esse temos paz com Deus é também, em outras palavras, a mesma tradução, é tomar posse da paz de Deus. Abraça a paz de Deus, não deixa ela embora, não negocia isso de maneira alguma. A palavra vai dizer, se eu não me engano, não está aqui no meu esboço, mas acho que é Colossenses 3:15, que seja a paz de Deus o árbitro do seu coração.
Vou traduzir para você. Se você teve paz, continua. Mas se a paz saiu, é o árbitro, o juiz, apitando. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Isso mesmo. Ele apitou para o jogo, para agora. Você perdeu a paz, saiu a paz. Só que qual que é a nossa tendência? É continuar no automático, né, de forma robótica, enfim. Você vai e continua. Você continua às vezes naquela postura, naquela escolha, com aquelas palavras, mas você já perdeu a paz faz muito tempo. Então para, não aceite isso, tome posse, aproprie-se da paz, para você ganhar, receber, desfrutar de mais favor. Você vai ver ainda aonde eu vou chegar com essa palavra, se prepare. Eu fui muito abençoado com essa palavra, irmão, sério. Esse é o poder de meditar na palavra, né? Uma das últimas vezes que eu tive a oportunidade de pregar aqui, eu preguei sobre isso, o poder de meditar na palavra. Sério, irmãos, como eu fui abençoado com essa palavra, graças à meditação, né? Porque já que eu tinha que pregar, então tive que preparar. E ao preparar, eu fiquei meditando. Meu Deus, como eu fui tocado e cheio disso aqui, dessa verdade. Presta atenção. Então muitos crentes, eles agem, eles se comportam e se relacionam com Deus como Deus fosse inimigo deles. Eles estão esperando o melhor? Não, eles estão esperando o pior. Eles estão acreditando mais na capacidade do diabo de atacá-los do que na de Deus de protegê-los. Deus é por você, Ele cerca você, bondade e misericórdia seguirão você todos os dias da sua vida. Ele é aquele que dá ordem aos anjos, ao seu respeito, diz a palavra, ao seu respeito. Então presta atenção, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos ter uma boa opinião a respeito de Deus. Abra comigo em Romanos capítulo 4, versículo 20, capítulo anterior. Diz aqui a respeito, então, de Abraão. Antes de eu ler, deixa eu te contar o que aconteceu. Lá em Gênesis 22, 2, a palavra conta que Deus chega para Abraão e fala: Abraão, pega o seu filho e leva ele para ser sacrificado. O filho era Isaque. A questão é que Isaque era o filho da promessa. Em sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Qual que foi a resposta e a atitude de Abraão? Ele pegou o menino e foi até o monte que Deus falou que ia, né, mostrar para ele, para sacrificar. Só que o que acontece? Hebreus capítulo 11 vai nos contar algo a respeito de Abraão. Versículo 17, coloca lá, Hebreus 11, 17. Então, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ele então foi e ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Isaque fazia parte da promessa, grava isso aí. 18, a quem então se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. 19, mas por que Abraão, ou como Abraão foi fazer o que ele foi fazer? Porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Agora vai lá em Romanos 4, 20. Diz aqui o texto: Abraão, está falando dele, o apóstolo Paulo, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu. Como que ele se fortaleceu? Dando glória a Deus. Não sei se você já ouviu isso, mas já foi pregado aqui. Mas o que é dar glória a Deus? Não está dizendo sobre como nós fazemos aqui no culto, e é muito bom, não tem nada de errado com isso, pelo contrário, continue fazendo, faça cada vez mais. Não é o dizer aqui, glória a Deus, né, ou aleluia. Não é sobre isso que está falando. A palavra de Deus é muito rica, e é muito maravilhosa, é muito incrível. Então, glória no Velho Testamento, a palavra glória no Velho Testamento, em todo o Velho Testamento, ela significa peso, é ter peso. O que é ter peso? É ser alguém que não passa despercebido. As suas palavras, elas têm importância, têm relevância. Você é alguém importante, porque você é alguém que tem peso. Então eu, por exemplo, eu não sei se eu tenho todo o peso ainda do pastor Francisco, né? Espero que você esteja aí recebendo. Pastor Francisco sobe aqui, ele tem peso,
no seu coração, que sai da boca dele com esse microfone na mão, certamente tem peso na sua vida. É um homem de Deus, com 18 anos de ministério, então já reconhecidamente aprovado por Deus, com muitas experiências e, claro, conteúdo. Mas presta atenção, no Novo Testamento, a palavra glória é a palavra doxa, no grego. E aí o significado é sempre, no Novo Testamento, uma boa opinião a respeito de alguém. Então você já entendeu aqui Romanos 4:20? O que Abraão fez, irmãos? Ele atribuiu a Deus uma boa opinião. O versículo ainda 21, passa aí, diz, estando, olha só, descreve o que nós estamos falando do original grego, mas está aqui no texto, estando então ele, Abraão, o que? Plenamente, completamente, integralmente, convicto, certeza absoluta de que Deus era poderoso para cumprir o que ele prometeu, e a promessa estava em Isaque. Então ele creu, eu já li para você lá em Hebreus 11, ele creu que, beleza Deus, ainda que eu enfie o cutelo nesse rapaz aqui, o Senhor, não importa, não interessa, porque o Senhor então significa que o Senhor vai ressuscitar ele, porque a promessa está nele, Deus. Então o problema não é meu, o problema é do Senhor. Você está entendendo? É a palavra de Deus, irmãos. Ele se fortaleceu pela fé, na fé, quando ele atribuiu a Deus uma boa opinião. Você sabe, essa aqui acho que vale a pena quase que você anotar e quase que você postar no seu, sei lá, Instagram, Twitter, TikTok, não sei o que você usa alguma coisa. Presta atenção, você me marca lá, tá? PR Felipe Soares, só Instagram que eu uso. Então, presta atenção, fé, na verdade, pode ser traduzido como ter uma boa opinião a respeito de Deus. Porque fé é o que, irmãos? Acreditar. O pastor Juliano não tinha uma boa opinião a respeito do amigo dele, Lucas. Ele não acreditou. O que? O Lucas, não seria. Beleza, ele é jóia e tudo mais, é abençoado, ok, próximo, mas pagar aquela dívida toda? Ô irmãos, vem cá. Às vezes ainda nos falta exatamente essa excelência de boa opinião a respeito do nosso Deus, que nós professamos. Você está comigo aqui? Como eu disse, repito, Ele é melhor do que nós conseguimos imaginar. Ele é melhor do que eu consigo, talvez sou capaz de pregar para você. Ele ainda é melhor, é muito além do que eu estou te contando, te falando, que você já tem ouvido aqui por todo esse tempo, todos esses anos. Você precisa crescer nesse entendimento, eu e você, nessa revelação de que Deus é muito melhor do que nós imaginamos. Talvez você tenha tido um bom pai, uma boa mãe, mas diz o Senhor, Ele é melhor. Só eu sou Deus, diz o Senhor. Não há nada, diz Isaías, não há nada como eu ou além de mim. Ele é a melhor coisa que existe. Ele é melhor que qualquer pessoa, do que qualquer coisa, do que qualquer experiência. Irmãos, só a fé glorifica a Deus, porque fé é ter essa exaltação a respeito de Deus. Eu creio nele, eu acredito nele, porque ele realmente é bom, ele realmente é poderoso. Eu tenho que sacrificar esse menino, não importa, porque Deus é poderoso para ressuscitá-lo, porque ele também é fiel. A promessa está no menino, a fidelidade de Deus vai fazer ele ressuscitar o menino. Lá no Éden, irmãos, tinha uma palavra de Deus. Qual que era a palavra? Não coma daquela árvore ali, porque se comer, certamente vai morrer. Mas aí apareceu a serpente. O homem Adão não estava guardando o jardim, muito menos a esposa. A serpente entrou lá livremente, chegou no ouvido da mulher, de Eva, e falou uma outra palavra. Já tinha uma palavra de Deus, sim ou não? Agora veio uma outra palavra. Qual palavra? Certamente não morrereis. Deus falou, é certo que morrereis. Mas a palavra da serpente foi, certamente não morrereis. Sabemos que
a mulher, cá estamos hoje, ela comeu. E deu ao homem, seu marido. Por que que ela comeu, irmãos? Vem cá, na história. Por que que ela comeu? Porque ela acreditou mais a palavra da serpente do que a palavra de Deus. Você está comigo aqui? Você está entendendo aqui? Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Irmãos, Abraão tinha uma boa opinião de Deus. Na verdade, tão boa opinião de Deus que ele acreditou na ressurreição daquele filho. Abre lá em Jó 22, versículo 21. Talvez você nunca conheceu esse versículo aqui. Olha que está aqui no meio do livro de Jó. Jó tem 42 capítulos. Olha aqui no capítulo 22, versículo 21. Reconcilia-te, pois, com ele, e tem o que, irmãos? Paz. Reconciliação é pagamento. Eu só tenho paz mediante o pagamento. Vírgula. O resultado do pagamento que produziu em mim paz é que sobrevirá o bem. A palavra bem aqui é toda sorte de coisa boa que você pode imaginar. Toda sorte de coisa boa. Quando você, pastor, ok, eu estou entendendo e até concordo, mas afinal de contas, como que eu acesso essa paz? Como é o título da palavra? Como eu mantenho esta paz? Permaneço nesta paz? Então, não é assim, eu tenho paz, paz, eu estou em paz, eu vou ficar em paz, pastor Luciano, eu estou em paz, eu estou guarda a paz. Não é assim. Não é uma coisa, como eu ilustrei aqui, bem que parece que forçada, né? Gemer para brotar essa paz. Presta atenção. É quando você medita, para pensar, fica deslumbrando, imaginando, lê a palavra e aí salta diante de você aquele texto, você está sentado nessa cadeira, o pregador está falando, de repente você está enxergando o que talvez antes você não enxergava com os olhos. Histórico a respeito disso. Esse negócio vai custar bilhares de dólares, de euros. Aí o outro estava só ouvindo a conversa, acendeu algo nele, que é o seguinte: você às vezes está muito preocupado com o que você faz, mas trazendo essa história aqui para você, o que importa não é o que se faz, mas quem faz. Por isso que aquele quadro seria muito caro, se assim for achado, como é o lá da Mona Lisa, né? Talvez ou um dos mais famosos do mundo. Presta atenção, você está muito preocupado com o que você faz, mas Deus, Ele está preocupado não é com o que você faz. Para Deus o que importa é o que o Filho dele fez, porque o Filho é o que é relevante, é o que importa, ao ponto que na verdade Deus nos pegou e nos colocou no Filho. Um parênteses, nem está aqui no meu esboço, mas só uma curiosidade, algo muito interessante que eu aprendi isso recentemente. Eu gosto quando eu aprendo algo de compartilhar, que reforça mais ainda dentro de mim. Mas você já se perguntou por que Deus veio à terra em carne como filho e não como pai, por exemplo? Porque Ele também é pai. Por que Ele não veio o pai e o filho ficou? Poderia ser assim. Então, uma das interpretações a respeito disso, eu particularmente gostei muito, é que Deus veio como filho justamente para nos mostrar e nos ensinar o que é ser filho de Deus. Porque Ele é a perfeita personificação do que é o Filho de Deus. Você não nasceu filho de Deus, muito menos você foi ensinado a ser filho de Deus. Eu sou crente, pastor, amo meus filhos, mas comumente eu perco a paciência com eles. No caso com a Gabriela, porque o pequeno não dá ainda perder a paciência, né? Só 3 meses,
mas a de 2 anos é uma benção. Eu perco às vezes a paciência, sabe? Quando você está ali querendo comer, aí não deixa, que trem, aí pega o arroz, joga para cima, e acha o máximo, faz festa, né? Mas você está com fome, está querendo comer. Enfim, aí a gente perde a paciência, a gente sabe, né? Vê, tem que ser assim, tem que saber conversar assado e tal, não pode isso, não pode aquilo, mas às vezes, Gabriela, para aí agora! Não aguenta, né? Sai um gritinho assim, de leve, assim, né? Apesar que dizem que não é bom, não pode, mas nós somos pecadores, tá vendo? Na carne, é isso aí. Então ainda, a minha oração tem sido essa, né? Oh Deus, me ensina a ser assim, realmente a manifestação do que o Senhor Deus Pai é, né, para minha filha, para meus filhos. Mas o fato é, ainda que a gente se esforce, nós não somos perfeitos, ninguém é, está entendendo? Ninguém é. Então, Jesus está aqui, nós temos 4 biografias dele, né? É a foto de todos os lados, para você ver exatamente quem ele era, como ele viveu, porque tal qual ele é, 1 João 4,17, nós somos nesse mundo, amém, irmãos? Isso é muito profundo, é feijoada, não sei se você conseguiu comer aí não, mas aleluia, vamos seguir. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10, 1 Pedro capítulo 3, versículo 10, diz o apóstolo, pois quem quer amar a vida, vê dias felizes, então esse que quer amar a vida, esse que se alegra com a vida, é grato pela vida, refreia a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. Eu vou dizer sobre isso, aparte-se do mal, pratique o que é bom, então busque o que, irmãos? A paz, é a única coisa que a Bíblia fala aqui no Novo Testamento para a gente buscar, a paz. E ainda acrescenta, né, o apóstolo Pedro que fez questão, empenhe-se por alcançá-la, busque essa paz, empenhe-se em alcançar, beleza, volta lá, versículo 10, pastor, o que é esse falar dolosamente, né, refrear a língua do mal, que mal que é esse? Então, falar dolosamente, refrear a língua do mal, é o seguinte, é você e eu falarmos contrário ao que Deus fala. Não pense você que você pode sair falando o que você quiser. Você pode assim, tem ninguém te prendendo, te segurando, né? Mas não faça isso. Não de qualquer maneira. Não dolosamente. Fale apenas o que Deus já disse. Fale apenas o que Deus já falou a seu respeito. Diga amém, por favor. Concorde com Deus. Fé também tem essa definição, esse conceito, é eu concordar com o que Deus já disse, é eu andar naquilo que Deus já fez, está consumado, amém? E aí depois ele diz também, né, a parte do que é mal, né, certamente tem coisas e práticas que não combinam com você, não vão te fazer bem em determinados lugares, pessoas, versículo 11, pratique o que é bom, acho que é um ótimo conselho, amém? Mas ele termina dizendo, busque a paz. Sabe de uma coisa? No Velho Testamento a palavra paz é Eirene, ou Irene. Você conhece alguma Irene? O nome dela significa paz. Lá no Velho Testamento, a palavra paz é traduzida em todo o Velho Testamento. Traduzida? Não, né? Tem um significado no hebraico, ou aramaico, como Shalom. Shalom significa bem-estar, plenitude, prosperidade e tudo mais, é um significado muito amplo. Se você quiser, não conhece, tem um aplicativo, aqui está aparecendo para mim, Bible Studio, é Oliver Tree, o aplicativo. Dentro dele, você baixa de graça, mas dentro desse você tem que comprar uma Bíblia, tem várias Bíblias lá, muitas mesmo, mas uma que vem com a concordância de Strong, é o sobrenome de um cara que pegou toda a Bíblia e traduziu ela no original grego, hebraico, aramaico. E aí você clica na palavra, aparece o significado dela no original. E acontece que o português ele é muito pobrinho, não se ofende não, mas é a verdade, ele é pobrinho. Mas o grego, o aramaico, o hebraico é muito rico, o significado deles. E aí você passa então a entender uma série de coisas que talvez naturalmente, normalmente você não entenderia. Então no Velho Testamento essa é a palavra paz, Shalom. Só que tem um detalhe ainda mais profundo. Eu estou te falando que a Bíblia é muito poderosa, não tem série nenhuma, filme nenhum que é mais legal que ela. A raiz da palavra Shalom é Shalem. Shalem significa pagar ou pagamento.
A raiz de Shalom é Shalem, porque você só tem Shalom se primeiro houve o pagamento. Você só tem a paz mediante por causa do pagamento, Mateus. Somente existe paz porque houve primeiro o pagamento de todas as nossas dívidas, pastor Juliano. Isaías 53:5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Nele não havia pecado ou engano, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo, o pagamento que nos traz o que, irmãos? A paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Literalmente nós podemos afirmar: a nossa paz foi paga, a nossa paz foi comprada. Foi comprada, você precisa agora abraçar esta paz. Eu te digo mais, sabe de uma coisa? Quando você mantém a paz, quando você permanece na paz, é aí, então somente aí, então, que você está honrando o Filho de Deus e o seu sacrifício por você. Alguns já estavam vagando, eu vou repetir. Quando você permanece na paz, somente aí, então, você está honrando o sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, por você. Nós não temos simplesmente, assim, essa paz, porque Deus, Ele é bom, Ele nos ama e pronto, nós temos a paz agora, está resolvido. Não, antes, o amor de Deus, ele é realmente bom, e ele realmente nos ama, só que aqui tem um detalhe: o amor de Deus, ele teve uma atitude prática. Qual que foi essa atitude prática? Ele foi lá e pagou todo o preço, toda a dívida, comprou, está aqui te oferecendo, ele está te oferecendo aqui nas suas mãos, entregando para você: toma aqui, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Eu vou falar disso daqui um pouquinho. Existe uma paz que as pessoas lá fora até falam sobre ela, até gente da nova era fala sobre ela, mas você vai entender algo aqui a respeito disso nessa noite. Fala para o seu vizinho: Shalom. Eu vou te dar um exemplo bíblico aqui. A palavra de Deus, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 20, Eliseu, 2 Reis 4, 20, Eliseu, é a história da mulher sunamita. Eliseu passava por uma cidade chamada Sunem, nela havia uma mulher, a Bíblia não fala o nome, que era muito rica, e ela sempre recebia Eliseu, profeta, um homem de Deus, na sua casa para comer. E aconteceu que, Deus está falando com muitas pessoas aqui nessa noite, de forma muito poderosa. Algo muito espiritual e sobrenatural está acontecendo. Não vai acontecer, está acontecendo no nosso meio, nessa noite, na sua vida. E então, Eliseu passava sempre por lá, ela recebia ele na casa dela para as refeições, até que ela falou: não, peraí, eu sou muito abençoado com a presença desse homem de Deus, eu não quero que ele passe aqui rapidinho e almoça não. Aí ela falou com o marido dela: vamos fazer o seguinte, amor, vamos fazer um quartinho para ele ali? Quartinho é o que estou falando, a Bíblia fala que fez um quarto para ele lá. Fez um quarto, e aí quando ele passava por Sunem, ele passou a repousar na casa daquela mulher sunamita. E ele então falou: uau, peraí, o que essa mulher está fazendo por mim é algo muito nobre. E chama então o seu servo Geazi, e pergunta para ele: ô Geazi, o que essa mulher precisa? Se você não entendeu, Eliseu aponta para Deus. A pergunta para ele foi: Geazi aponta para Cristo. Eliseu é o pai, Geazi é Cristo Jesus, o filho. Geazi, o que essa mulher precisa? Tudo na Bíblia é sobre Jesus, irmãos. Jamais cometa a loucura de abrir esse livro sem procurar Jesus em todos os versículos, nomes, palavras, montanhas, lugares. Tudo é sobre Jesus. Inclusive o livro de Jó. Se você não sabe, a história de Jó está falando da história de Jesus. Mas isso é história para outra pregação. Presta atenção.
E aí ele manda chamar a mulher. E aí, o que eu posso fazer por você? A mulher fala: eu estou no meio do meu povo. A resposta dela foi essa. Em outras palavras, é o seguinte: eu já tenho tudo, eu estou bem. Só que ele não se conformou. Às vezes nós somos assim também, igual essa mulher. Vai prestando atenção. Aí ele não se conformou. Eliseu chama de novo Geazi. Paz, e aí, o que nós podemos fazer por ela? Aí Geazi tem a sacada. Então, o marido dela já é velho. E eles ainda não têm filho. Eliseu, levanta na hora, chega diante dela, deve ter lançado aquele eis que eu te digo bonito, e falou: então, por esse tempo, daqui 1 ano, você vai ter um filho. E saiu. A mulher deve ter ficado assim, mistério, né? Aleluia. E então, teve o filho exatamente como o profeta diz. Passou-se 1 ano, nasceu o filho, e os anos se passaram, o filho já estava grande, crescendo. E então, no versículo 20, 2 Reis 4, num belo dia, ele o tomou, levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia. Não, na verdade, volta um pouquinho. Vai no versículo 16. Tem que passar um pouco, na verdade. Não é 16, não. Mulher concebeu, deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. 18. E tendo crescido o menino, saiu então certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. 19. E disse ao seu pai: ai, minha cabeça. Provavelmente ele teve um aneurisma cerebral. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Versículo 20. Então ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Morreu o menino. Morreu o sonho, morreu o projeto. Presta atenção. Ficou ruim, né, agora. Eliseu não estava lá, pegou o filho, colocou na cama, o texto continua dizendo. Vamos seguir a leitura. Subiu ela, deitou sobre a cama do homem de Deus. Isso é muito legal, né? O homem de Deus carrega uma unção, ela pôs ele no lugar da unção. Mas continuando, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia da festa da lua nova, nem sábado? Então ela disse: não faz mal. Espera aí, não sei se você entendeu aqui, mas não faz o menor sentido essa resposta aqui da mulher. O menino, o filho único, primogênito e unigênito, tinha acabado de morrer. Quem é pai e mãe aqui? Maioria, né? Você consegue se imaginar nessa situação? Eu não consigo conceber. Mas presta atenção. Sabe o que é a palavra aqui da resposta dela? Não faz mal, na verdade, no original, não é não faz mal, é só uma palavra. Qual palavra? Shalom. Ela disse Shalom. Mas peraí, o que você está fazendo? O que aconteceu? Ela só disse Shalom. Eu não sei, posso imaginar que talvez ela estava diante de algo assim tão impossível, tão inesperado. Talvez ela não tinha muita coisa para dizer, como a pessoa assim não vai ter mesmo. Então, quando você também não souber o que dizer, diga é só isso. Só uma coisa: paz. Diga paz para aquela situação que está atribulada, que está produzindo aflição. Diga paz. Versículo 24. Olha só. Então fez ela abordar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com um homem de Deus no monte Carmelo. E vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, o seu moço: eis aí a sunamita. Chegou diante lá dele, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido e com o menino? E ela novamente
respondeu: Shalom. De novo, Shalom. Peraí, seu filho tinha acabado de morrer, mulher. Como assim? Está tudo bem? Como assim? Mas essa foi a confissão daquela mãe. Ô, irmãos, a minha oração junto com você agora é que eu tenha tamanha paz com Deus, que mesmo apesar e independente de qualquer, eu não consigo imaginar uma circunstância pior do que essa. Não consigo. Então, que diante e mediante qualquer circunstância, eu possa dizer para a circunstância: paz. 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 Por que paz? Porque na verdade é uma circunstância, na verdade é transitório. Como nós já tivemos um casal mesmo de pastores nossos, que perdeu o seu filhinho, 2, 3 anos, assim, bem novo mesmo, de câncer. Mas presta atenção, eles tiveram paz, estão lá hoje fluindo e avançando e prosperando muito no ministério, permanecer em paz. Eles podiam falar que Deus é esse, ou então será que vale a pena mesmo ser pastor, servir no ministério, oro por tantas pessoas, né? Libero cura, libero vida, graça, unção, conselho, sabedoria, mas aí na minha casa, mas eles permaneceram em paz. Fizeram foi um culto de ações de graças, depois do falecimento de Davi. Paz. Que Deus nos ensine, a mim e a você, a permanecer, a dizer paz. Deixa eu te falar algo muito poderoso, no meio da luta, não se cale. O diabo vai querer fazer você se calar, porque quando você se cala, lembra? Ele fala. Agora eu volto naquilo que eu estava te falando, que o diabo faz. Pois é, ele faz mesmo. Então, o que eu faço diante disso? Não ignora. Não ignora o que o diabo fala. Está atacando você? Não ignora, não fica calado. É nesse momento que você tem que levantar. Ele está falando com você. É guerra, é escassez, é falta, é dificuldade, é problema. Mas é nesse momento. Você não pode calar a sua voz de forma nenhuma. Por medo, por intimidação. Não, é na hora mais difícil. Anota essa aí. É na hora da grande luta, da grande batalha, que você deve dizer Shalom, paz, está tudo bem. Está tudo bem, porque não é esse problema, não é esse desafio, não é essa crise, não é esta falta, porque o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em outras palavras, está dizendo, Salmo 23:1, ainda que eu perca tudo, estraga, roubou, não sei o que, o carro, a casa, mas eu continuo tendo o Senhor. É o meu pastor, é quem me apacenta. Eu não sou apacentado por coisas, pessoas, não, eu sou apacentado pelo Senhor dos senhores e Rei dos reis, o grande Deus da paz. Aleluia, aplauda forte, Jesus. Em outras palavras, que aquela mulher poderia estar dizendo: Deus não me deu um filho para que ele morra antes de cumprir o propósito dele. Ei, você já ouviu isso aqui? Vale a pena ouvir de novo. Não combina com Deus abandonar você no meio do caminho, largar você na chapada, desamparar você. Não combina com Deus, 1000 vezes não. Tenha, por favor, a partir de hoje, agora, uma boa opinião de Deus. Essa é a definição de fé, como eu já te disse. Ele é aquele, Romanos capítulo 8 diz isso, que os que são nascidos de Deus, estes são guiados por Deus. A palavra guiado quer dizer, a tradução, olha para você ver como que a tradução é muito melhor do que está no português. Quer dizer o seguinte: ele pega na sua mão, Eduarda, e te leva até o seu destino final. Ele não larga a sua mão. Ele não larga a sua mão. Ele não larga a sua mão. Você não vai viver apenas de deslumbrar promessas, de contemplar simplesmente o propósito. Não, Deus vai fazer todas as palavras, promessas, propósito dele na sua vida, virá se tornar então finalmente o seu destino. Você vai chegar lá, por quê? Porque ele já pegou na sua mão.
não combina com Deus, mas soltar. Aí fora as pessoas dizem, né, eu tenho que pegar firme com Deus. Não, é Ele que pegou firme comigo, e não vai soltar. Deus está no final da sua história para te abençoar. Ele vai operar todos os milagres necessários para que você chegue no seu destino, coisas boas. Acredite nisso aqui, não é frase simplesmente dita por dizer. É uma frase de efeito. Se você crer, vai ter um grande efeito na sua vida. Que é, Deus está preparando, planejando, executando. Eu fico pensando Abraão subindo com o menino, aquele monte para matar ele, e mal sabia talvez, ou estava enxergando nele, já até cria, mas que do outro lado da montanha, estava Deus subindo com um cordeiro, que seria morto no lugar do filho, porque o Isaac não precisou ser morto, porque o cordeiro já tinha sido preparado. Você está pensando que é coisa de pregador, de pastor? Não! Ele está assim, creia na palavra. Eu gosto muito de Jesus, né? Quando o diabo chegou para conversar com Jesus, Jesus respondeu, ei, Satanás, está escrito, está escrito, irmãos, está escrito, eu estou te contando a história. Ele está assim, preparando algo poderoso para você. Coisas boas acontecem para aqueles que estão em paz. Pastor, eu estou no meio da luta, como você me fala de ficar em paz? No meio da luta é aflição, é tribulação, meu Deus do céu. Eu te digo então, para essa pergunta eu tenho uma resposta. Não subestime a sua fala. Vou repetir, não subestime a sua fala. Mateus 6, 31. Disse aqui, portanto, Jesus falando, que era o sermão do monte, não vos inquieteis. De que maneira? Dizendo. Como que vem a inquietação? É dizendo. É dizendo. A inquietação, a ansiedade, a preocupação vem dependendo da sua fala. Decida hoje falar sobre Shalom, não sobre o problema. Fale da grandeza de Deus, não do grande Golias, o gigante diante de você. Lembre, a sua paz já foi comprada, o pagamento já foi feito e aceito lá no banco do céu. Coloca aí, por favor, aquela imagem que eu mandei. Como eu disse, tem pessoas aí fora falando sobre paz, mas sem a base da paz que eu vou te falar. Está distorcido, né? Mas acho que dá para você ver. Esse aqui é o cartão de Jesus. É o cartão Black, Infinity, do banco do céu. Sem limites. Sabe o que aconteceu, irmãos? Pastor, mas eu tenho esse defeito, eu tenho essa falta, essa falha, esse pecado, e isso, e aquilo, meu passado, não sei o quê. Mas toda a sua dívida, todo o seu débito, de uma maneira extraordinária, poderosa, sobrenatural, foi parar, irmão, na fatura do cartão de crédito de Jesus. E essa fatura já foi paga. Diga amém. Diga aleluia. Fala assim bem aliviado, graças a Deus. Pessoas aí fora às vezes falam da paz, fala até da graça. Esses dias estava vendo, né, uma pessoa até mencionando, porque Deus é graça e não sei o quê, mas não tem um fundamento, portanto é uma falsa paz. É uma o quê? Falsa paz. Vai rapidamente comigo, Êxodo 12, 13, já estou terminando. A equipe de louvor pode subir aqui, para realmente parecer que eu estou terminando, mas até as 10h30 eu consigo. Fique em paz, calma. Paz, shalom. Êxodo 12, 13 nos conta algo muito precioso e rico da palavra. O sangue então vos será por sinal nas casas. Aqui a ocasião era o seguinte: viria a 10ª praga sobre o Egito. O povo de Deus estava lá no Egito, escravizado por Faraó. E aí Deus falou: vai vir um anjo da morte, essa foi a 10ª praga, e ele vai matar todo mundo,
salvo aqueles que pegar o sangue e passar nas casas. Mas aonde? Na porta do lado de fora. Na verdade, mais exatamente nem era na porta, era nos umbrais da porta. Era na verga de cima e no portal lateral. Vou repetir, na verga de cima e no portal lateral. Você não entendeu? É a cruz. Passa o sangue lá. É muito interessante, né? Porque o sangue deveria ser passado dessa maneira. E o portal, você não sabe porque que o portal é a estrutura onde é colocado a porta, né? Ali. Então, esse portal lateral, na Bíblia, significa a lei. Olha que interessante, nós jamais conseguiríamos cumprir a lei, mas Jesus, a Bíblia chama que Ele é a própria porta, e somente Ele encaixa no frame da lei, nós não, mas uma vez que Ele é a porta, Ele agora abriu essa porta para nós, porque Ele cumpriu a lei, e nós passamos pela lei para a glória de Deus. Mas essa é história também para outra pregação. Vem cá, o sangue era passado lá, porque o sangue era o fundamento para que houvesse paz. Por quê? Continuando o texto. Será por sinal, não, ainda no 13. Será por sinal nas casas que estiverdes, quando eu vir o sangue. Quando Deus está dizendo, quando eu vi o comportamento, quando eu vi o sangue. As boas obras? Não, o sangue. Então a morte não vai entrar nesta casa, porque o sangue é o pagamento. Está aqui, está pago. Não é, está vendo que não é simplesmente porque Deus é bom, simplesmente amoroso. Não, Ele é bom, Ele é amoroso. E esse amor e essa bondade foi lá e pagou. Pagou. Por isso não tente ter paz. As pessoas lá fora às vezes estão falando sobre isso, mas não adianta, não tente, não é possível ter paz sem primeiro o pagamento pelo sangue. Suponha alguém, aqui nessa situação, eles tinham que pegar um cordeiro, muito grande por sinal, eles tinham que matar o cordeiro, comer o cordeiro dentro da casa, e passava lá o sangue desse cordeiro morto, do lado de fora, no umbral da porta. E aí a noite vinha, grandes trevas, e o anjo da morte viria. E aí imagina o seguinte, suponha que alguém não passou o sangue, que essas pessoas, não, paz, Deus é bom, que isso, Deus não vai vir nos julgar assim não, nos condenar, né, dessa maneira não pense dessa forma, Deus é amor, né, tal, vai, presta atenção, aí não passou o sangue, e ficou nessa positividade, né, só que no dia seguinte, eles acordaram, e o primogênito estava morto, porque não passou o sangue, o anjo da morte entrou. É o que acontece quando se tenta, né, se esforça para uma paz sem a base, sem o fundamento, que é o quê? Pagamento. Mas agora o contrário também acontece. Imagina a família, beleza, matou o cordeiro, passou o sangue lá no umbral da porta, estão lá comendo, mas aí o pai, o filho, a mulher, aí fica todo mundo, ó, mas será mesmo? Será que vai funcionar? E aí eles passam a noite inteira atribulado, angustiado na alma, mas amanhece o dia e nada aconteceu. Eu te pergunto, eles precisaram ficar angustiados? Não precisavam, o sangue já tinha sido passado. Agora essa história novamente é sobre você e sobre mim. O sangue já foi passado. Não faz sentido agora nós ficarmos atribulados, ansiosos, angustiados. É inútil todo medo. É por isso que talvez muitos não estão reinando em vida, porque não estão permanecendo, desfrutando da paz. Preste atenção, existe unção aqui hoje, que vai mudar a sua vida. Fica de pé no seu lugar, nós vamos participar da ceia do Senhor em seguida. Deus é bom, irmãos. Se você pedir para Ele pão, Ele não vai te dar pedra. Se você pedir peixe, Ele não vai te dar serpente. É o que está escrito na palavra. Mude talvez a sua opinião de Deus. Melhore a sua opinião a respeito de Deus. Tenha uma opinião mais excelente a respeito de Deus. Tenha a partir de hoje isso e receba a paz. E desfrute e acesse o favor.
Preste atenção. Jesus, quando chega para aqueles discípulos que passaram a noite toda sem pescar nada, eu encerro te falando isso. Nós vamos cantar um cântico, distribuir as ceias. Jesus chegou diante dos discípulos e não falou. Pode esperar rapidinho. Jesus não falou depois que eles passaram a noite toda sem pescar nada. Ei, tem alguma sogra aí precisando ser curada? Jesus fez isso? Não. Eles passaram a noite inteira sem pescar nada. Então agora toma tamanha quantidade de peixe que chega quase a afundar o barco. Não, é demais. Transbordo, chama outros, traz outros barcos. Ei, eu sei que às vezes a luta é grande demais. Você olha para a dívida, parece impagável. Você olha para o casamento, o relacionamento, meu Deus, como isso vai melhorar? Você olha para o filho, longe de Deus, você fala, o que eu faço, Jesus? Parece que você não vê escapatória, saída, não tem jamais expectativa. Ei, eu tenho algo para te dizer. Deus é um Deus prático, amoroso. Ele é relevante na sua necessidade. Quando depois de pregar para a multidão, o dia passou, o culto foi muito mais do que o nosso aqui, 2 horas, foi 12, 20 horas, e o povo, Jesus, o povo está com fome. E Jesus falou, peraí, tem mais alguém querendo ser curado? Não, ele falou, ele fez, ele pega o pão, multiplicou o pão e matou a fome. Repito, Deus é prático, relevante para a sua necessidade. Qual que é a sua circunstância hoje? Tem paz disponível, tem favor liberado. Acesse agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos cantar esse cântico, amém?